E hoje esse vídeo é para falar sobre isso, né? Sobre como é ser empreendedor, especialmente na área de comunicação. Na semana passada, no final da semana passada, eu recebi uma solicitação de uma estudante do Rio de Janeiro que está se formando em relações públicas e ela queria fazer algumas pesquisas com profissionais autônomos, empresários da área de comunicação. Segundo ela, essa é uma tendência, né, pelo que ela está defendendo na tese dela. Cada vez mais haverá pessoas saindo das faculdades de comunicação e, embora elas estejam sendo formadas, treinadas para entrar em grandes empresas, sejam grupos de comunicação ou sejam empresas que precisem de uma área de comunicação para atuar com comunicação corporativa, o fato é que existe um grande nicho de mercado hoje e muita gente que já está trabalhando de forma autônoma com comunicação. Eu, inclusive, há 5 anos. E eu queria contar para vocês um pouquinho sobre isso. Esse vídeo vai falar um pouco sobre empreendedorismo e sobre algumas dicas, algumas ferramentas que eu uso para que você consiga empreender de uma forma sustentável, saudável e sustentável. Eu estou há quase 5 anos trabalhando como autônoma e eu precisei desenvolver algumas habilidades, alguns recursos, utilizar algumas técnicas para fazer isso ser sustentável, de fato. Porque uma das coisas que eu sempre penso quando eu falo sobre futuro do trabalho é que a volta para o mundo corporativo tradicional, como era antigamente, não é uma opção para mim. E não é mesmo. E isso tem um custo. Tem um custo, mas tem um ônus, que é o custo, e tem um bônus muito especial, e é sobre isso que eu queria falar hoje. O principal bônus da vida empreendedora é a liberdade. É a liberdade, por exemplo, de eu produzir conteúdos autorais, de eu gravar vídeos num momento em que eu tenho muita inspiração, ou que muitas ideias estão na minha cabeça, de eu me abrir para a possibilidade de ter ideias a qualquer hora e em qualquer lugar. Eu gosto da possibilidade de trabalhar a maior parte do tempo de casa. Eu tenho um escritório, embora vocês vão me ver sempre gravando vídeos desse lugar que é a minha sala, mas eu gosto muito de trabalhar também do meu escritório. Mas é preciso algumas habilidades e muita disciplina. Essa palavra eu usei com ênfase na minha entrevista, porque o que eu percebo dessa nova geração, e esse vídeo também é para vocês, que está saindo das escolas de comunicação. Vocês têm todas as boas ideias, toda a criatividade, toda a competência técnica para atuar de forma autônoma, inclusive quando saírem da faculdade. Porém, vocês ainda não têm toda a maturidade que eu, inclusive, precisei adquirir para lidar com esse excesso de liberdade. Para lidar com o fato de você não ter um chefe para quem você vá reportar os seus resultados, mas você tem o seu negócio na sua mão. E a capacidade de, inclusive, angariar novos clientes, fazer o seu negócio crescer, assumir uma outra categoria de negócio. Eu recentemente migrei a minha empresa de microempresa individual para uma microempresa. E esse foi um passo que me deu muito frio na barriga, porque isso implica num crescimento que eu já sabia que ia acontecer, mas não imaginei que fosse acontecer tão rapidamente. Mas graças a Deus aconteceu. E isso implica, por exemplo, em eu ter que ter novos parceiros de negócio também. É muito importante, uma outra dica para quem empreende, né? A gente trabalha até muito mais, às vezes, do que a gente trabalhava no mundo corporativo. Mas você precisa delegar a responsabilidade de fazer as coisas que você não tem competência técnica para quem tem competência técnica. Isso vai tirar um peso enorme das suas costas e te dá liberdade para fazer aquilo e focar naquilo que você é bom. Eu, por exemplo, não tenho nenhuma habilidade para lidar com a parte financeira e fiscal de uma empresa, coisa que eu terceirizo. Também não tenho habilidade para me vender e vender os meus produtos e serviços e negócios como eu tenho para fazer isso pelos meus clientes. Então, naturalmente, eu vou trazer pessoas que terão esse recurso para fazer isso por mim, pelo meu negócio, e vão me ajudar a escalar a minha forma de trabalho com outros clientes. É muito importante. Essa é uma característica que quase todos os empreendedores que reclamam, e esse é um outro ponto que eu queria tratar com vocês. A menina que me entrevistou, ela falou sobre isso, né? Que ela tinha entrevistado antes algumas pessoas que falaram mal sobre empreender, que reclamaram muito do que empreender traz, de todos os ônus que empreender traz. E, de fato, tem muitos ônus. Mas você precisa focar no que está dando certo, para que a coisa se mantenha sustentável. Você precisa ter resiliência, uma outra palavra que eu gosto muito de usar, que é a capacidade de você contornar, superar os desafios e aprender com eles. A resiliência é uma habilidade necessária para quem quer empreender, especialmente no Brasil, especialmente hoje. Se você não tem resiliência, dificilmente você vai conseguir abrir e sustentar um negócio. E uma última dica que eu quero dar para vocês, vai na contramão.
do que eu ouço muitas pessoas falarem, mas como essa também é a minha natureza, ser questionadora e questionar inclusive as coisas que estão sendo muito repetidas, será que você precisa largar tudo e abandonar o mundo corporativo para ser feliz? Eu estou estudando a felicidade, eu estou fazendo uma pós-graduação em psicologia positiva, saúde e bem-estar, e eu percebo quantas pessoas falam sobre propósito, missão de vida, trabalhar com algo que você ama. Acontece que na prática, e eu vou ser muito realista aqui, várias vezes, não tem espaço para que todo mundo tenha essa liberdade, para que todo mundo empreenda em todas as áreas de negócio. Isso é mentira! E muita gente está acreditando, caindo nesse conto de que você pode ganhar 7 dígitos em uma semana com a tal fórmula, ou as fórmulas, as receitas, enfim. Não é muito sustentável, por uma razão muito óbvia. Não é possível que a gente viva, por exemplo, sem um transporte público de qualidade. Ainda não é possível que a gente viva sem alguém realizando uma cirurgia no hospital. É preciso ter médicos e esses médicos precisam estar associados a algumas empresas. Alguns cargos eles são necessários, não dá para você descriar todos os cargos. Eu acredito muito que a forma como a gente se relaciona com o trabalho e com o mundo corporativo está mudando para melhor, até porque as empresas já entenderam que está todo mundo buscando ser feliz e ter mais sentido na vida. Mas é irreal pensar que você vai ser feliz se você largar tudo necessariamente e começar a empreender. Aliás, muita gente sem o menor perfil empreendedor acaba tomando essa decisão de forma precipitada e equivocada e tendo que fazer reparos que às vezes são mais difíceis. Alguém que sai do mundo corporativo e tem a habilidade de lidar com o mundo corporativo e de repente é feliz mantendo aquele esquema de ter um salário no final do mês, tirar férias numa data específica, ela acaba perdendo esses bônus que trabalhar no mundo corporativo tem. Então, hoje quando alguém me pergunta, e eu sempre tenho esse cuidado de ponderar na minha fala, sim, eu acho que eu sou um case bem sucedido de alguém que empreendeu e que não vê um caminho de volta agora, mas que não pode deixar de considerar essa possibilidade. Eu nunca vou me fechar a nenhuma possibilidade. E é um outro segredo para quem é empreendedor, manter a mentalidade sempre aberta, inclusive para revisitar o seu plano de negócios de tempos em tempos, para ver se ele ainda atende à demanda do mercado, se ele ainda tem clientes que compram, se você de repente não está competindo numa área de atuação com muitos players e gastando muita energia para vender o seu trabalho. Então é importantíssimo a gente se olhar de tempos em tempos e pensar, é isso mesmo que eu quero fazer? É esse produto, é esse serviço que eu quero oferecer? Isso é interessante para o meu cliente? Porque não adianta nada você fazer o que você ama se não houver do outro lado alguém disposto a comprar o que você está fazendo. Então é bem importante que a gente nesse momento, principalmente na tomada de decisão, de transição de carreira, a gente coloque bem no chão nossos pés e avalie todas as implicações. Não estou desestimulando você se estiver pensando numa carreira empreendedora, a arriscar. Pelo contrário, eu sou uma pessoa que assumiu e bancou os riscos de assumir essa escolha, que não se arrepende nenhum dia sequer da vida e que goza de todos os benefícios de ter feito essa escolha. Porém, há dias difíceis, sim, há situações que você vai ter que administrar com as quais você nunca teve que lidar antes, especialmente se você veio do mundo corporativo, e você acaba trocando de problema, digamos assim. Hoje eu tenho problemas que eu gosto mais de resolver do que quando eu era do mundo corporativo. Por outro lado, se eu não tivesse passado 20 anos da minha vida trabalhando muito diretamente no mundo corporativo, talvez eu não tivesse a segurança que eu tenho hoje em todos os dias fazer essa escolha de permanecer sendo empreendedora, empreendendo a minha própria vida e fazendo com que ela se interligue de uma forma harmoniosa com todos os outros aspectos da minha vida. Porque a vida não é só trabalho, tá, gente? É uma coisa bem importante da gente lembrar. Mas é possível você conciliar um trabalho com propósito, fazendo algo que você ame, que tenha sentido na sua vida, com o que o mundo está precisando. E o mundo vai precisar cada vez mais de pessoas com algumas características que eu acho que são bem importantes em qualquer profissão, e eu falo sempre sobre isso e vou continuar falando, que é a inteligência relacional, a resiliência, a disciplina e a maturidade necessárias tanto para empreender quanto para permanecer no mundo corporativo. É claro que a gente não tem que se submeter a tudo. Se a gente está passando por alguma situação de humilhação, até de assédio, claro,
É preciso e é necessário que você se movimente. Mas não é um conto de fadas viver do outro lado, tá? É importante que eu diga isso para você e eu fiz questão de dizer isso na minha entrevista, porque muitas pessoas estão sendo facilmente seduzidas por esse discurso de que a solução vem do empreender e não é bem assim. A solução vem do seu movimento, do que você faz com o que você está fazendo, seja no mundo corporativo ou seja na sua empresa, seja no seu negócio, seja no negócio de alguém, seja construindo seus próprios sonhos ou ajudando alguém a construir os sonhos deles. Então, que você se sinta muito confortável para ocupar o espaço que faz sentido na sua vida. E nem todos os dias vão ser felizes, nem para quem está no mundo corporativo, nem para quem está empreendendo, tá? Haverá dias difíceis, de um lado e do outro. Na verdade, no fundo, a gente está sempre falando do mesmo lado. Então, que esse vídeo tenha sido útil para você, que tenha gerado aí dentro uma reflexão. Se você está inspirado a empreender e tem razões muito fortes para isso e sabe que vai ter a disciplina e a resiliência necessária e os pés no chão, porque todo empreendedor costuma, como eu sempre tive, né, sonhar alto, ter muitas asas e querer muitas coisas, mas é preciso ter um senso de realização focado em resultados, se você não quer naufragar, né, no seu plano. Eu brinco que eu escrevi um livro chamado Queimei os Barcos, quando eu saí do mundo corporativo, 5 anos atrás, mas hoje eu redigiria um novo livro chamado Construindo Pontes, porque de fato eu voltei ao mundo corporativo de um modo diferente, como consultora, estrategista de comunicação, produtora de conteúdo, palestrante, treinadora, né, como alguém que lida com esses dois recursos, que são a comunicação e o desenvolvimento humano, para ajudar as pessoas, inclusive dentro das organizações. O fato é que o mundo vai precisar do servir que você tem em qualquer lugar. E o lugar mais feliz é aquele que te faz confortável, né? Que não te... sim, tem que causar desafios, todo lugar vai te trazer desafios, vai trazer problemas, mas que te instigue a ser melhor, a você buscar a ser a sua melhor versão todos os dias. No mundo corporativo ou trabalhando por conta própria, você vai ser sempre convidado a fazer a diferença na vida das pessoas. E você pode fazer essa diferença trabalhando no escritório, X horas por dia, num prazo determinado, ou trabalhando dentro da sua própria casa, tendo um orçamento para mediar, digamos assim, e lidar com os conflitos e as dificuldades típicas de quem empreende no Brasil hoje. Então, eu provavelmente sei que muita gente vai sair da escola de comunicação hoje desejando muito abrir a sua própria empresa para não ter um chefe e muito seduzido por todas as vantagens que a gente ouve falar sobre empreendedorismo hoje. Mas é muita irresponsabilidade dizer que isso é para todos, porque não é. E se você está no mundo corporativo e está fazendo a diferença no lugar onde você está, isso já é excelente. Se você está se comunicando de forma correta, se você está empenhado em fazer as coisas mudarem, em ver algo errado e apontar algo errado, isso vai acontecer tanto no mundo corporativo quanto no seu negócio. No seu negócio você também lida com parceiros, com fornecedores, com clientes, e você vai ter os mesmos problemas que você tem no mundo corporativo, que tem a ver, e eu sempre vou repetir, com relacionamento entre pessoas. Então, se você acha ou tem a ilusão de que tudo vai mudar quando você colocar um CNPJ no seu nome, transformar o seu CPF num CNPJ e você vai ter liberdade, inclusive financeira, fazer o que você quiser, viajar pelo mundo, não é verdade, tá? Modera, pondera, coloca numa lista. Aliás, é uma decisão muito sábia, foi o conselho da Ju Mulato, que na época que eu saí do mundo corporativo foi a minha coach para decidir o meu processo de mudança. É bem importante que você esteja resguardado por alguém competente para analisar os prós e os contras da decisão que você vai tomar. E a Ju fez isso sabiamente comigo. Ela me fez fazer uma lista das vantagens e das desvantagens de empreender e das vantagens e das desvantagens de voltar para o mundo corporativo. E isso fez com que eu tomasse a decisão de forma assertiva naquele momento da minha vida. Decisão que eu continuo tomando todos os dias quando eu acordo, tá bom? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se ele foi, compartilhe com outras pessoas. Vocês vão me ver aqui muitas vezes dividindo, compartilhando conteúdos da minha própria história para inspirar você sempre a fazer as melhores escolhas para a sua vida e para os seus negócios, tá bom? Um grande abraço. Eu vou ter que editar alguns vídeos naturalmente, porque eu não vou conseguir fazer vídeo sem roteiro nenhum, sem errar nenhuma vez. Mas ok, eu sou humana. Então, um grande abraço e até os próximos.